Você chega em casa, encontra um tapete destruído, um sofá ruído, ou o teu cachorro às vezes até machucado porque ele ficou arranhando demais a porta. Ou você tá fora e recebe uma ligação do teu vizinho falando que o teu cachorro tá latindo desesperadamente desde a hora que você saiu. Aí você pode pensar que, é que ele fica brabo quando eu saio, ele é um pouco possessivo e às vezes acha até bonitinho essa falta que ele sente de você. Mas o teu cachorro não tá só sentindo saudade de você, ele tá desesperado. E é isso que eu quero conversar contigo hoje nesse vídeo. Vamos falar sobre ansiedade por separação, por que ela acontece e o que você pode fazer para minimizar toda essa ansiedade, todo esse estresse do seu animalzinho. A ansiedade por separação é um transtorno comportamental que acontece quando o cachorro não consegue lidar bem com a ausência do tutor. O cão sente pânico real e não apenas saudade. O cérebro dele entra em estado de alerta, como se a sobrevivência estivesse em risco. Quando a gente fala de comportamento canino, estamos falando também de neurociência e biologia. O sistema nervoso do cão libera cortisol, libera adrenalina, a hora que ele está com medo, que ele está assustado ou estressado. E no momento em que o tutor sai, o corpo do cão interpreta como uma ameaça. Em 2014, por exemplo, um estudo de uma pesquisadora e seus colaboradores analisou o comportamento de mais de 13 mil cães e encontrou que quase 20% deles apresentavam algum grau de ansiedade por separação. E o mais interessante, os sinais geralmente começam de forma sutil, e é aí que os tutores erram, porque não percebem o problema no início. O primeiro sinal é quando o cão te segue pela casa o tempo todo. E muitos tutores acham isso fofo. Mas quando o cachorro não consegue relaxar quando a pessoa muda de cômodo, isso pode ser um sinal de dependência emocional. Ele não deita de verdade, só fica te vigiando. Ele não relaxa. Ele fica atento ao que você está fazendo o tempo todo. Isso já é um indício de que ele não está confortável em ficar sozinho. O segundo sinal são alterações sutis quando você se prepara para sair de casa. Talvez ele comece a bocejar demais, lamber o focinho, andar inquieto ou até evitar olhar para você. E esses podem ser sinais de estresse antecipatório. Ele aprendeu que quando você coloca o sapato, pega a chave ou desliga a luz, significa que a solidão está chegando. E o corpo dele já começa a entrar em pânico, antes mesmo de você sair. Um estudo publicado em 2016 mostrou que cães com ansiedade por separação aumentam a frequência cardíaca e vocalizam mais intensamente logo nos primeiros minutos após a saída do tutor. Ou seja, o sofrimento é imediato e não é manha ou birra. Isso não é condição dos cães. E comportamentos destrutivos ou autolesivos é o terceiro sinal. Arranhar porta, destruir objetos, urinar absurdamente dentro de casa, latir sem parar e se lamber compulsivamente. São comportamentos que não são birra. São tentativas do seu cão lidar com o estresse extremo. Ele, inclusive, está tentando se autorregular emocionalmente. É como se o corpo precisasse descarregar a tensão de alguma forma. Muitos cães chegam a se machucar tentando escapar de casa. E, infelizmente, quando o tutor interpreta isso como desobediência e briga com o cachorro ao chegar em casa e ver alguma coisa destruída, o problema só se agrava. A principal causa é a falta de preparo para lidar com a solidão. Nós, tutores, criamos cães hiperconectados, que têm contato o tempo todo com a gente, principalmente quando são filhotes. Nós não ensinamos eles a ficarem sozinhos. E, de repente, quando eles precisam ficar sozinhos, eles não sabem como lidar. Eles não sabem o que fazer porque eles não aprenderam a ficar sozinhos.
Outra causa importante é a falta de rotina estruturada. Cães são animais de hábito. Quando não há previsibilidade, como horário de passeio, alimentação, descanso, o mundo se torna imprevisível para eles, e isso aumenta o estresse. A falta de estímulo mental também pesa. Cães que passam o dia sem desafios cognitivos, sem explorar, sem resolver pequenos problemas, acabam acumulando energia e ansiedade. E isso transborda quando ficam sozinhos. Há ainda um componente genético. Alguns cães têm uma predisposição maior a serem mais ansiosos, mas na maioria dos casos, o ambiente e a rotina têm um peso muito maior. Continua vendo o vídeo, porque a partir de agora eu vou te explicar o que você pode fazer ainda hoje para diminuir a ansiedade por separação do teu cachorro. Mas antes de tudo, não ignore os sinais. A ansiedade por separação não melhora sozinha e a tendência é sempre aumentar e piorar. Então não seja negligente. Preste atenção aos sinais e comece a agir. Crie uma rotina previsível para o teu cachorro. Estipule horários para comer, horários para passear e para descansar. Isso traz segurança para ele e vai diminuir a ansiedade geral. 2. Comece a acostumar o cachorro a pequenos momentos de separação. Não precisa sair de casa. Pode apenas fechar uma porta por alguns minutos, sem drama, e voltar como se nada tivesse acontecido. Assim, ele entende que a separação é normal e que você sempre volta. 3. Dê estímulos mentais diários. Faça enriquecimento ambiental, ofereça brinquedos recheáveis, jogos de farejar, esconda petiscos pela casa. Cães precisam pensar, cheirar e resolver pequenos desafios. Isso regula o cérebro e diminui a ansiedade. Evite saídas teatrais e aqueles reencontros intensos. Nada de mamãe já volta, com aquela voz meio chorosa, sabe? E nada de explosão de alegria também quando você voltar. Trate as saídas e as chegadas com naturalidade, como parte da rotina. E 5º lugar, se a situação já estiver grave, procure ajuda de um profissional de comportamento ou um médico veterinário que trabalhe com comportamento canino também. Ansiedade por separação é um problema de saúde emocional e precisa ser tratada com conhecimento. Cuidar da saúde mental do seu cachorro não tem nada a ver com humanizar. Humanizar é tratar o cão como se fosse uma pessoa. É esperar que o nosso cachorro tenha sentimentos e necessidades iguais às de uma pessoa. Mas cuidar do bem-estar de um cão é cuidá-lo como um cão realmente precisa ser tratado, respeitando as necessidades da própria espécie. Um cão equilibrado precisa de descanso de qualidade, estímulos adequados, precisa de previsibilidade na rotina, de companhia no momento certo e espaço para ele ser o que é, um cachorro. Quando a gente fala de bem-estar, estamos falando de responsabilidade, porque no fundo, um cachorro calmo, equilibrado e confiante é o reflexo de um tutor que também aprendeu a lidar com suas próprias ausências e presenças. A ansiedade por separação é um dos problemas mais comuns e mais sofridos, tanto para o cachorro quanto para o tutor. Mas ela tem solução quando é compreendida com empatia e ciência. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o problema de outra forma, compartilhe com alguém que também ama cães.